Como calcular a tensão em resistores de um circuito em série? Temos aqui um exemplo de um circuito em série, com uma fonte de 12 volts, em série com um resistor R1 de 6 ohms, um resistor R2 de 4 ohms e um resistor R3 de 2 ohms. Qual é a tensão em cada um dos resistores desse circuito em série? Bom, existem várias formas de se calcular a tensão, num circuito em série. Hoje nós vamos ver dois métodos, o método tradicional, onde a gente calcula a resistência equivalente, a corrente e posteriormente a tensão em cada um dos elementos. E veremos também uma ferramenta chamada divisor de tensão. Então, pelo método tradicional, nós calcularemos inicialmente a resistência equivalente. Como temos um circuito em série, a resistência equivalente ela vai ser dada pela soma dos três resistores. Neste caso, 6 mais 4 mais 2, 12 ohms. Na sequência, nós calcularemos a corrente total do circuito. Então, utilizaremos a lei de Ohm, onde dividiremos a tensão da fonte de entrada pelo valor da resistência equivalente. Então, 12 dividido por 12, 1 ampere. Essa é a corrente deste circuito em série. Continuando no método tradicional, agora nós faremos o cálculo da tensão individual. Neste caso, utilizaremos mais uma vez a lei de Ohm. Então, para o resistor R1, nós utilizaremos aí então R1 vezes a corrente. Para V2, R2 vezes a corrente. E para V3, R3 vezes a corrente. E obtivemos aí então a tensão no resistor R1, 6 volts. No resistor R2, 4 volts. E no resistor R3, 2 volts. Vamos ver agora uma outra forma de se calcular a tensão nesses elementos. Essa forma é utilizando o divisor de tensão. A vantagem do divisor de tensão é calcular a tensão sem ter calculado a corrente. Esta é a fórmula geral para o uso do divisor de tensão. Ou seja, a tensão num determinado resistor é o valor deste resistor vezes a tensão dividido pela resistência equivalente do circuito. Seguindo o mesmo exemplo, então temos que calcular a resistência equivalente, novamente, ao circuito em série. Então, R1 mais R2 mais R3, 12 ohms. Bom, após o cálculo da resistência equivalente, nós calcularemos então a tensão individual. Para o resistor R1, a tensão V1 será dada por R1 vezes a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Para o resistor R2, a tensão em V2 será R2 vezes a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. E seguindo o mesmo procedimento, para o R3 vezes a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Observem que obtivemos o mesmo resultado anterior. São essas duas ferramentas aí. Uma você calcula a corrente, nesse caso com o uso do divisor de tensão. A grande vantagem é não utilizar o cálculo da corrente no cálculo da tensão individual dos resistores. Bom, é isso aí que eu gostaria de falar sobre o divisor de tensão.